Salve, salve pessoal! Ontem gabaritamos aqui tudo que a gente enviou no nosso vídeo. Ainda tivemos uma odd de 10 aí, muito legal. E hoje vou deixar mais uma super cotação para vocês. Jogo da Holanda aí com o Depay e também a vitória da Holanda. Acertamos também o bilhete, odd de 10 que a gente enviou. Foi um dia muito legal e hoje estou focado na Série B, tá? Vou passar para vocês todas as dicas aí dessa competição e que seja um excelente dia, assim como foi ontem. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites do dia. E hoje eu vou ficar só com os jogos da Série B, como falei com vocês na abertura. O primeiro jogo do dia, um jogo muito importante, Novo Horizontino e Operário. O Novo Horizontino quer acabar com esse estigma de ficar sempre perto de subir e não subir. Nesse ano o time tem muita chance, mas a disputa está muito acirrada. Até o Atlético Goianiense aqui, ó, todo mundo tem chance. A distância é muito pequena, então cada jogo importa muito. O lado bom para o Novo Horizontino é que ele é um dos grandes mandantes desta competição. Em 15 jogos, ele só perdeu 1, venceu 8 e empatou 6. É um dos mandantes mais sólidos desta competição. Vai enfrentar o Operário, que está na 13ª colocação, um time que tem as suas limitações, que está salvo praticamente da disputa do rebaixamento, mas a questão de acesso ficou realmente complicada. O time tem limitações ofensivas, nos jogos fora de casa venceu só 3, empatou 4 e perdeu 8. Produtividade ofensiva pequena, com 12 gols marcados e 19 gols sofridos. Em se tratando de escalações, a gente tem aqui o Novo Horizontino com o Ederson Moreira tendo que fazer algumas mudanças na equipe que vai enfrentar o Operário, já que o Robson foi expulso e o Vaguinho recebeu o terceiro amarelo. A boa notícia fica por conta da volta do Rodrigo Soares. O ataque deve ter o Bruno José e o Pablo Diego na frente aí para poder tentar furar essa defesa, com o Matheus Friso, que era do Curitiba, muito bom jogador. Então esse Novo Horizontino é um time muito acertado, principalmente nos jogos em casa. A campanha do Novo Horizontino em casa é essa, ele tem uma vitória só nos últimos 5, mas ele marcou gols em todas as partidas, isso é um ponto bastante positivo. Do outro lado a gente tem o Operário, que vem de derrota num jogo duro diante do Atlético Paranaense e vem aqui hoje com algumas mudanças do técnico Alex. O time deve ter aqui um meio-campo bastante povoado, tá quase que aqui num 5-3-2, tentando justamente jogar no contra-ataque mesmo por uma bola, mas o Operário, como eu falei com vocês, tem problemas ofensivos, né? São muitos jogos onde o time não faz gols e fora de casa só conseguiu vencer um nos últimos 10. E isso contra adversários que não são dos mais fortes. O Novo Horizontino tem hoje uma oportunidade muito grande, esse time costuma titubear em momentos decisivos, mas o Operário é um time que ofensivamente ataca pouco, não agride tanto, então o Novo Horizontino, que tem uma pressão forte, deve conseguir eventualmente aí o seu gol, e o menos 0,25 ainda deixa a gente defendido, é a dica que eu mais gosto aqui neste primeiro confronto. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Vila Nova contra o Amazonas, e aqui é basicamente o último tiro do Vila Nova numa tentativa de busca para poder arrancar e conquistar uma vaga. É complicado, mas é a última oportunidade. Do lado do Amazonas, todo jogo importa muito, porque ele está ameaçadíssimo de rebaixamento. O Vila Nova chega para este confronto aqui com algum desempenho em casa bastante titubeante, né, já que não venceu os últimos 4 jogos, mas pelo lado positivo só perdeu 2 dos últimos 10, então é um time praticamente invicto dentro de casa. Os times da Série B hoje como mandantes, geralmente quase todos estão bem aqui na competição. Já são 9 jogos sem vitória para o Vila Nova, e isso é uma sequência muito ruim para você confiar num time com uma cotação dessas aqui. 1,90 é um time que vence 6 de 10 jogos. Se tem um time que vence 1, fica muito complicado. Isso já joga a gente para poder pegar a zebra, mas quem que é a zebra que a gente está querendo apoiar? Um time que praticamente não vence ninguém também. O Amazonas vem de 2 vitórias importantes, uma de virada diante do Criciúma, mas o desempenho geral, principalmente fora de casa nessa Série B, nessas viagens longas, para toda viagem para o Amazonas é super longa, o desempenho é muito ruim, só uma vitória nos últimos 10, alguns gols marcados aqui, o que é um ponto positivo, então o time vai lutar bastante a maioria dos jogos com muitos gols. Vila Nova hoje não vai poder contar com o zagueiro Alisson e também o atacante André Luiz, ambos estão suspensos. Boas notícias, voltas do Elias e do Everton, que cumpriram suspensão. O Amazonas, por sua vez, vai ter 2 desfalques importantes. Kevin Ramírez, vice-artilheiro da Série B, tá fora, e o Henrique Almeida também, os dois que fizeram os gols diante da equipe do Criciúma estão fora. Mas, como eu falei, todo jogo para o Amazonas é um jogo de 6 pontos. Jogo para mim, 2 times aqui que não são confiáveis em termos de vitória, empate ou handicaps, são 2 times que jogam com movimentação ofensiva grande. O jogo aqui, ele é mais importante para a equipe do Amazonas, mas como eu falei, é o último tiro da equipe do Vila Nova.
E eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado aqui com as equipes buscando os gols. Acho que o Vila Nova, o empate basicamente mata as esperanças da equipe e do lado do Amazonas também uma derrota ou um empate desse time numa situação bastante complicada. Então eu quero gols nesse jogo, pessoal. A linha tá aqui em mais de 1,5, já praticamente 1,50. Vem muito rápido aqui o mais de um gol e eu gosto bastante das chances, tá? Eu só não vou pegar o mais de 1,5, embora ele esteja bem embasado aqui, porque eu acho que ele vem rápido. Se o Ventura estiver um pouquinho agarrado, vai no mais de 1,5 mesmo, mas o mais de 1 vai ter boa chance de a gente entrar e eu acho que tem uma relação green-red aí um pouquinho melhor. O Criciúma recebe o América, pessoal, confronto bem importante também para as pretensões de ambos. O Criciúma dentro do G4 aqui quer ficar dentro do G4, né? Quando o treinador assumiu, o Eduardo Batista, o Criciúma estava quase que na zona de rebaixamento e agora está brigando pelo título. O principal desfalque da equipe hoje é o atacante Nicolas, que sofreu uma fratura na face e vai ser baixa aí para essa partida. Em compensação, o time vai ter o retorno aí do Jonathan Hobbit e o Rodrigo, dois importantes jogadores. O Criciúma tem um bom desempenho dentro de casa também, já tem 14 vitórias no campeonato, isso pode ser importante em critério de desempate. E em casa tem 9 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas, com 25 gols marcados. Então é um time com uma característica ofensiva bem grande. Vem numa sequência muito forte dentro de casa, mas perdeu o último jogo para o Paysandu e vem numa sequência negativa, já que não venceu aqui os últimos 3 jogos e acabou se complicando nessa disputa de vaga. O América, por sua vez, vive o seu melhor momento na competição. Depois de muito titubear, ser um dos piores visitantes, o time finalmente engrenou. E agora você vê como é que o campeonato tá tão parelho que o América, que era cotado por rebaixamento, tem até uma chance remota de chegar entre os 4 primeiros. A arrancada tem que ser muito grande, mas o time tem qualidade. O técnico Roberto Valentim hoje vai ter o atacante Tauan Williams à disposição. O jogador se recuperou de lesão e vai seguir sem poder contar com o Miguelito, que tá com a seleção boliviana. O Felipe Amaral é outra baixa e foi o autor do gol aí diante do Vila Nova. O América que martelou, o Vila teve até um expulso, mas o América não conseguiu vencer. São muitos gols marcados para o América nos últimos jogos, quase com uma invencibilidade, e o Criciúma não vem muito bem. Mas o Criciúma é um time melhor do que o América, então essas cotações aqui, elas estão justas. Agora, o mercado de gols me agrada demais, pessoal. Eu também vou tentar buscar aqui nesse jogo o mais de um gol, tá? O Criciúma, se sair na frente, vai sentar muito em cima da vantagem. E aí tá o maior risco de tentar buscar outro gol. Mas o América tem muita qualidade ofensiva e defensivamente não se porta tão bem assim, principalmente nos jogos fora de casa. Então a gente tem uma média interessante aqui para esse cenário de gols. E eu acho que o mais de um aqui é o melhor para esta partida. E para poder finalizar, galera, a gente tem Cuiabá e Curitiba. E esse jogo aqui é um jogo muito difícil. O Cuiabá é um dos grandes mandantes dessa Série B. Ele tem aqui 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates, só 3 derrotas. O Curitiba, um dos melhores visitantes dessa Série B, com 7 vitórias, 3 empates e só 5 derrotas. O Curitiba era o líder da Série B, a melhor defesa da competição, enquanto o Cuiabá faz jogos mais movimentados, principalmente no segundo tempo. A segunda etapa do Cuiabá costuma ser muito boa. Os dois times chegam aqui em bom momento. O Curitiba vem de 3 vitórias seguidas, se postulando mesmo como um time que vai subir. O Cuiabá é invicto em 9 dos últimos 10 jogos, perdeu para o Novo Horizontino em casa, mas tem um forte time e vem para o confronto de hoje aí com armas bem interessantes, né? O técnico vai poder voltar a contar com o Mateuzinho, que é um dos pilares do time na Série B, e o Alan Pereira e o Caleb, jogadores aí que vão desfalcar essa equipe. Do lado do Curitiba, não pode contar com o Ronier e o Rodrigo Rodrigues, então esse jogo aqui, ele vai ter aqui desfalque de jogadores importantes, dois times bons, fortes, equilibrados, e as cotações são justas na minha visão. O Cuiabá é um grande mandante, Curitiba um visitante enrascado, então as cotações estão justas também nesse setor. Mercado de gols também, eu acho que enfrentar a melhor defesa sempre vai pesar um pouco pro under, mas são dois times capazes. Então achei tudo justo aqui nesse jogo, pessoal. Eu vou recomendar para vocês aqui uma dica lá do nosso grupo de especiais, que foi uma dica que eu enviei, que a gente enviou ontem, né, também lá na Itália. A gente acabou batendo uma de 10 aqui. E nesse jogo aqui eu vou mandar também uma aumentada para vocês. É uma aumentada esperando um jogo movimentado, tá? De dois times que têm capacidade de criação e que se sair um gol aqui, o outro fecha, o outro cria, finaliza. Jogo meio estilo Remo e Atlético Paranaense, que a gente quase bateu uma aumentada dessa. E é uma cotação 67 que tá aí na tela para vocês, mais de 34 finalizações a partir de mais de 15 escanteios. A partir do momento que sair o gol, o jogo tende a ficar bastante movimentado também. São dois times com criatividade, com poder de finalização e com médias de escanteios aqui bem altas também. Então eu acho que a gente tem boas chances aqui nessa aumentada. Então, para esse jogo aqui vai ser isso. E tem mais dicas de aumentadas para vários jogos do Novo Horizontino, do Criciúma, bilhete aqui com odd 300, tudo isso no nosso grupo de especiais que está com desconto de 35%. Então, se você gostou da dica de odd 10 ontem, sabe que a gente acertou várias dessas e vamos acertar muitas outras ainda nesses próximos meses. Odd 65 nós batemos mês passado, odd 7, odds nos últimos meses aí, odd 40, 50, 60, 70, 80. Esse grupo de especiais é muito legal, está com 35% de desconto para você que é
seguidor aqui do nosso YouTube. Então pra hoje é isso, pessoal, só Série B que a gente vai tocar o terror e lá no nosso grupo gratuito você já sabe as melhores supercotações do dia disponíveis pra vocês. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets neste domingão.